Afinal, qual é o sentido de tudo? Hoje a gente vai seguir os passos de um dos maiores pensadores da história, que embarcou numa busca, quase uma obsessão, para encontrar essa resposta. Essa é a pergunta, né? Aquela que em algum momento todo mundo já se fez. Pois é, um rei da antiguidade que tinha um poder e uma sabedoria que, olha, eram praticamente ilimitados, decidiu que não ia descansar enquanto não achasse a resposta. E é a história dessa busca que a gente vai desvendar agora. Então, a nossa história começa com um dilema. E não é um dilema qualquer, é o dilema de um homem que, pelo menos na aparência, tinha absolutamente tudo. Pensa só, tenta imaginar uma pessoa com todos os recursos possíveis, sabe? Com toda a inteligência, todo o poder do mundo para encontrar resposta para essa grande pergunta da vida. Pois bem, essa pessoa existiu e o nome dele era Rei Salomão. Mas quem era Salomão, afinal? Bom, ele não era um rei qualquer, viu? Ele era conhecido como o pregador, o que hoje a gente talvez chamasse de filósofo, um cientista da época. E detalhe, ele era o homem mais sábio e mais rico do seu tempo. Então, assim, se existia alguém no mundo com todas as ferramentas para decifrar o sentido da vida, essa pessoa era ele. A grande pergunta é: o que foi que ele descobriu? Olha, a primeira conclusão dele é, para dizer o mínimo, chocante. Depois de observar o mundo inteiro com toda aquela sabedoria, a primeira resposta que ele encontra é de um profundo pessimismo. Ele diz vaidade de vaidades. Mas o que ele queria dizer com vaidade? Não é bem o que a gente pensa hoje. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar na palavra original. No hebraico, a palavra é hevel. E isso não tem nada a ver com arrogância, tá? Pensa numa névoa, sabe? Um vapor. Ou até uma bolha de sabão. É essa a ideia. É aquela sensação de você buscar algo com toda a sua força, mas não dá para segurar. É como ele mesmo descreve, é como correr atrás do vento. Só que, mesmo chegando nessa conclusão super frustrante, Salomão não desiste. Pelo contrário, é aí que ele começa a segunda fase da jornada dele. Um experimento. Um experimento gigante, metódico, para testar a própria teoria. A ideia dele era a seguinte: ok, eu acho que tudo é correr atrás do vento. Mas e se eu estiver errado? Então, ele decide mergulhar de cabeça, mas de cabeça mesmo, em absolutamente todas as experiências que a vida podia oferecer. A meta era ver se, no meio de tudo isso, o sentido da vida não estava escondido em algum lugar. E olha, ele foi com tudo, ele não deixou nada de fora. Mergulhou no conhecimento mais profundo que existia. Buscou o prazer máximo em festas, vinhos, projetos gigantescos. Acumulou uma riqueza que a gente nem consegue imaginar. E não parou por aí. Ele foi para o outro extremo também. Explorou a loucura, a tolice, para ver se a resposta não estava lá. E o resultado de tudo isso? Bom, o resultado foi surpreendente. Não importava o caminho que ele escolhia. Seja o caminho do estudo mais profundo, da sabedoria, ou o da festa mais louca e extravagante que se pode imaginar, os dois extremos levaram exatamente para a mesma sensação frustrante. Era tudo a mesma coisa que correr atrás do vento. Vamos dar um zoom agora especificamente nessa busca intelectual do Salomão, porque a frustração que ele encontrou ali é bem reveladora. Ele chega a uma frase que é muito forte. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E essa frase resume a primeira grande frustração intelectual dele. O que ele percebeu foi o seguinte: não importa o quanto a humanidade se tornasse sábia, existiam problemas, falhas no sistema, digamos assim, que simplesmente não podiam ser consertadas por mãos humanas. Pensa bem, ele olhava para a corrupção, para a injustiça, para a decadência da sociedade, e ele via que, mesmo com todo o avanço, com todo o conhecimento, parecia que essas falhas eram permanentes. O conhecimento era ótimo para apontar o problema, mas não entregava a solução definitiva. E aí vem a segunda frustração, que era ainda mais pessoal. Ele diz: quem aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Pensa que pesado isso. Quanto mais ele aprendia sobre os problemas do mundo, maior ficava o peso na consciência dele. O conhecimento que deveria libertar, na verdade, só trazia mais angústia. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Sabe, depois de bater a cabeça em tantos becos sem saída, Salomão começa a pensar: e se houver uma outra perspectiva? A pergunta que surge é essa: e se a busca toda estivesse limitada? E se ele estivesse esse tempo todo procurando a resposta no lugar errado? É que o Salomão sempre descreve a busca dele como algo que acontece debaixo do sol. Pensa nisso como uma visão puramente horizontal, sabe? Uma perspectiva só humana,
focada no aqui e agora. E dentro dessa caixa, tudo parecia mesmo vaidade, tudo parecia fútil. Mas aí ele começa a sugerir uma outra dimensão, uma visão vertical que conecta a nossa vida a algo acima do sol, um contexto eterno e espiritual. E é com essa nova perspectiva em mente que, depois de uma vida inteira de busca, Salomão finalmente chega na sua conclusão final. A resposta definitiva. E é muito importante a gente entender isso. Essa conclusão dele não é só mais uma ideia filosófica, sabe? Não. É o resultado de uma vida inteira de experimentos, de fracassos e, por fim, de uma mudança radical de ponto de vista. E qual é essa resposta? Ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, depois de testar e esgotar todas as outras opções, ele conclui que o verdadeiro sentido da vida está numa relação de reverência e sintonia com Deus. Resumindo a história toda, o sentido não está nas coisas que a gente encontra aqui, debaixo do sol. Não importa se é riqueza, prazer ou até mesmo sabedoria. O sentido, segundo ele, vem de uma conexão com o eterno, com aquilo que vai além, que transcende essa nossa existência aqui. E essa jornada do Salomão, que aconteceu há milhares de anos, ainda ecoa muito forte hoje em dia, né? Porque, no fundo, todo mundo está na sua própria busca, seja por prazer, por sucesso, por conhecimento. Então fica a reflexão: para onde a nossa busca por sentido está nos levando?